Olá, meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre o desafio da educação dos filhos. Eu sou George, sou casado com a Carol, sou consagrado da comunidade, tenho 2 filhos e nós já estamos unidos há 13 anos pela graça do matrimônio. Olá, como o George bem mesmo disse, meu nome é Carol, estamos aqui na comunidade há muitos anos, né? Eu nasci aqui nessa comunidade, meus pais já caminham há muito tempo, né? Somos casados há 13 anos, temos 2 filhos, o João Pedro e o Davi. Namoramos aqui, noivamos, casamos aqui na Capela da Sagrada Face. E hoje vemos aqui com muita alegria compartilhar com vocês de um tema muito pertinente, né? Que é a educação dos filhos. E para a gente iniciar esse momento, nós vamos pedir a Deus que venha sobre nós com o seu Espírito Santo, que Ele infunda em nossos corações a sua graça, o seu amor e abra os corações de todos os que estão nos escutando, que estão nos assistindo nesse momento. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que pelas mãos de Maria, toda essa formação seja conduzida e o seu coração está aí bebendo dessa formação, seja conduzido pelas mãos da mãezinha querida. Por isso nós entregamos e consagramos essa formação toda a ela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando a gente estava conversando um pouco sobre esse tema e rezando a respeito dos grandes desafios da educação dos filhos, um dos primeiros pontos que nos chamou a atenção foi observando a realidade de hoje, do mundo moderno, das responsabilidades, né, do trabalho mais intenso das mulheres, das mães, foi a responsabilidade em relação à educação e à educação cristã, à educação da fé. Hoje, essa responsabilidade está meio que confusa. Ao longo do tempo ela foi ficando cada vez mais confusa, e se nós não voltarmos à origem daquilo que foi a criação de Deus, nós podemos nos perder. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus narra, através do autor sagrado, a criação. E lá ele fala sobre a responsabilidade dos pais, quando ele entrega toda a criação nas mãos de Adão e Eva. Diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Multiplicar é ter filhos, é nova geração, é gerar filhos. Mas o crescer significa uma responsabilidade sobre aqueles que serão multiplicados a partir de nós. Eu e a Carol temos a responsabilidade, sim, de educar os nossos filhos. É da nossa responsabilidade. Nós não podemos delegar isso a outros. Não é a escola, não é a babá, não é a comunidade, não é a igreja, não são esses os responsáveis pela educação dos filhos. A responsabilidade é nossa. Esses outros todos podem e devem ajudar na educação dos filhos, mas não são eles os responsáveis finais pela educação dos nossos filhos. Se nós, nessa formação, iniciarmos tomando posse daquilo que é responsabilidade, assumindo o nosso papel, nós já demos um grande passo na direção de uma boa educação dos nossos filhos. E para que isso seja reforçado, eu gostaria de trazer, eu trouxe até o rito do matrimônio, né? Ou seja, aquela promessa que nós fizemos um para o outro, que nós respondemos para uma assembleia, que nós falamos na igreja. Eu queria trazer aqui um dos pontos, né, a terceira pergunta que o padre faz a nós, quando nós vamos responder o nosso sim, lá diante do altar. Eu vou ler tal como está escrito no rito, para que a gente
relembre a promessa que fizemos no altar. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? E nós provavelmente respondemos sim nessa pergunta. Ou seja, que nós estamos abertos à vida, dispostos a ter filhos. No mundo de hoje o pessoal está substituindo os filhos pelos pets, pelos animais de estimação. Nós, como cristãos, somos chamados a ter filhos, a aceitar de Deus a dádiva, a graça da cocriação, de sermos co-criadores com o Senhor na geração dos nossos filhos. Mas não é só isso, é gerar e educar tanto para este mundo como na fé, que é o mais importante, para que eles tenham ideia de céu, para que eles enxerguem o céu. E esse desafio é muito bacana. A gente teve uma experiência certa vez, como desde pequeno a gente vem falando, a gente fala, eles estão aqui na comunidade, participam da missa e tudo mais. A gente teve uma experiência muito engraçada, né, com o João Pedro, o nosso mais velho. A gente estava sentado, conversando aqui na comunidade, e ele chegou para mim e disse assim: pai, quando a gente ressuscitar, a gente vai ressuscitar com um corpo melhorado? E ainda acrescentou para deixar claro o que é que ele estava dizendo, né? Ele disse assim: pai, o senhor que usa óculos, o senhor vai precisar de óculos? Então, para ele, a ressurreição é um fato, é uma certeza. Ele não disse se a gente ressuscitar, ele disse quando a gente ressuscitar. Ou seja, para ele, esses valores vão sendo absorvidos. E ele nos coloca nessas sinucas de bico, que às vezes a gente precisa saber como responder na linguagem deles. Mas esse é o desafio de educar os filhos. Então esse primeiro ponto é assumir para nós a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Só que no mundo moderno, no mundo de hoje, no mundo onde esses meninos já nascem digitais, né, eles não sabem o que são algumas coisas que talvez você que está me assistindo nesse momento saiba. Eu vou falar aqui algumas coisas que você pode dizer: rapaz, esse negócio existiu em algum momento e eu me lembro. Talvez alguns de nós sejam mais jovens, né, pais jovens, ou mesmo jovens que estão assistindo, buscando formação, podem não saber o que é isso. Mas nós pegamos a época aqui do videocassete, nós pegamos a época do fax, né? Era um negócio extraordinário você botar um papel num telefone e esse papel sair impresso do outro lado. Era algo extraordinário. Hoje nós fazemos videoconferência, né? Hoje nós estamos interligados com algo que está na nossa mão, que cabe dentro do nosso bolso, que é o celular. E esse é o ponto de um grande desafio nosso como pais. A tecnologia, ela pode nos ajudar, mas ela também pode nos atrapalhar muito. Porque eles estão expostos a um nível de informação e a uma quantidade de informações que supera qualquer coisa que nós, da minha geração, das gerações anteriores à minha, estavam expostos. O máximo que nós tínhamos era a televisão, como meio de informação de massa, o rádio. Eles não. Eles têm a informação na ponta dos dedos. Né? E outra, mesmo os que não leem ainda, podem ativar essas informações por comando de voz. Então, é um desafio muito grande nós darmos os limites à tecnologia que eles usam. Então, com relação à tecnologia, nós temos dois desafios. O primeiro, que é um desafio não só da tecnologia, que é o limite. Os nossos filhos precisam aprender limites. Eles precisam saber aquilo que podem e que não podem. E que eles não podem tudo. Se nós deixarmos de dar limites, às vezes tentando compensar o fato de nós estarmos trabalhando, de passar muito tempo fora de casa e tal, e não querer chatear os nossos filhos, nós estamos criando monstros. Nós estamos criando pessoas que no futuro não conseguirão vencer os desafios do dia a dia, porque não serão capazes de suportar um não. São os nãos que nós recebemos na vida que nos fazem crescer. Se não fosse algo que nós não conseguimos fazer, que nós nos desafiamos a tentar vencer, se não fosse isso, se não fosse uma negativa, uma frustração, algo que a gente tentou e não conseguiu,
que nos deu forças para construir. Se não fosse isso, nós não teríamos o ímpeto, a força que nós temos hoje. Que dirá os nossos filhos, que ainda não compreendem, que querem colocar o dedo na tomada, que querem fazer o que quiser com os brinquedos que têm, que querem estragar a comida. Tudo isso precisa ser pontuado, porque eles precisam ter limites. Eles precisam entender que existe a liberdade do outro. Eles têm que entender que existem pessoas que passam necessidade e por isso eu não posso estragar as coisas. Que existe um mundo inteiro que depende do meu comportamento de forma particular. E se cada um fizer o seu papel, nós teremos uma condição melhor de vida. Eles precisam compreender isso. E como eles vão compreender isso? Através do nosso não. Através da nossa pontuação do limite. Jorge, não dá para escapar deles não terem celular, deles não usarem celular, deles não usarem tablet, deles não usarem a tecnologia dos computadores. É verdade. Eles são digitais, para eles isso é normal, é natural. Mas o tempo que eles são expostos e o que eles são expostos dentro dessas tecnologias é sim da nossa responsabilidade pontuar. É necessário estabelecer regras, é necessário estabelecer limites para que eles usem a tecnologia. Olha, você só pode usar até tal hora, você só tem tantas horas de uso, e ir regrando. Tem um desafio lá em casa, graças a Deus eu mexo com tecnologia, então eu consigo acompanhar mais de perto certas coisas. O que eles assistem, o que eles jogam, a gente consegue olhar, observar, ler os históricos dos equipamentos eletrônicos e ir bloqueando, criando ferramentas de bloqueio para ir impedindo o uso de uma coisa ou outra, conversando com eles, dizendo, olha, eu vou bloquear por isso, né? Esse aqui não é legal para você, isso aqui você não pode assistir. São coisas que a gente vai fazendo, mas se você não tem afinidade com tecnologia, é necessário que você busque ajuda. Não deixe seu filho usando computador, celular e tablet sem supervisão. Não é salutar. Não é. Eles podem estar expostos a algo absurdo. Nós tivemos vários casos, há alguns anos, que saíram inclusive na mídia, de um grupo, né, de pessoas más, que utilizavam um jogo e utilizavam uns vídeos, né, chamado Baleia Azul, que fomentavam o suicídio das crianças e dos adolescentes. Nós tivemos o Momo, há uns 6 meses atrás, um pouco antes da pandemia, que também fazia a mesma coisa, vídeos, né, que eram editados e colocavam o Momo no meio do vídeo, então você pensava que ele estava assistindo uma coisa, no meio do vídeo aparecia o Momo, e o Momo indicava algo ruim para ele fazer, inspirando ele a fazer coisas ruins. Nós precisamos ter cuidado, a tecnologia é muito boa, a tecnologia consegue nos dar muitas coisas, mas ela nos expõe, e expõe os nossos filhos a algo que não deve ser exposto. E é responsabilidade nossa, nós como pais, de darmos o limite a essa realidade, a darmos o limite e a ficarmos atentos àquilo que eles assistem. Nós poderíamos pegar aí a nossa Bíblia, né? Em Efésios 6, versículos 1 ao 4. Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Eu queria dar uma pausa aqui e louvar e bendizer a Deus pelos meus pais, né? Essa passagem me lembra muito eles, porque eu acho que o maior presente que o pai e uma mãe pode dar em vida a um filho é mostrar os caminhos do Senhor. É apontar Jesus para os seus filhos, né? E isso meus pais sempre fizeram. Desde pequenos, lá em casa nós somos 4, né? Eu sou a mais velha de 4. O papai e a mamãe sempre levou a gente à missa aos domingos. Nós morávamos em Recife, porque minha mãe é pernambucana. E lá não tínhamos assim, uma vivência de comunidade. Mas todo domingo o papai e a mamãe levavam a gente à missa.
e procuravam rezar o terço conosco, o terço mariano. Né? Então, desde pequenos, nós temos essa educação à luz de Deus. E em um determinado momento, meu pai foi transferido aqui para Fortaleza, né? E nós já entramos em uma escola bastante assim, católica, na formação humana e espiritual, que é o Colégio Shalom, né? A quem eu louvo e agradeço a Deus também, por toda a minha formação humana e espiritual. E logo mais eles começaram aqui, retornaram a caminhada aqui na comunidade Face de Cristo. Minha mãe é consagrada, meu pai faz parte do Ministério de Eventos. Eles são muito engajados. Então, eu louvo e agradeço a Deus, porque esse presente eu recebi desde pequena. Meus pais sempre nos apontam a Jesus. Somos 4, né? Os 4 não estão caminhando aqui na comunidade, né? Quem caminha sou eu e a Roberta, minha outra irmã. Mas foi plantada a semente. A gente nunca pode desanimar, nunca pode esmorecer, achar que um filho está totalmente perdido, porque não está. Para Deus, nada é impossível. Temos sempre que lançar as sementes, e meus pais sempre lançaram essa semente, e hoje eu sou fruto, né, dessa semente que foi lançada lá atrás. Comecei a caminhar aqui na Face de Cristo, fiz meu seminário de Espírito Santo nos jovens, né? Tive toda uma caminhada, depois tive uma caminhada com o George, nos noivos, entendeu? Casei aqui e estamos aqui, lutando nesse carisma de santidade no matrimônio e na família. Então, continuando aqui a passagem, né? E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Isso aqui fica muito forte, porque às vezes nós, pais, cobramos muito dos nossos filhos, né? Cobramos que eles têm que nos respeitar, das regras da casa, e esquecemos também que eles são seres humanos, seres que estão em desenvolvimento, seres que estão crescendo, seres que também têm vontade, cada um na sua realidade, na sua idade, na sua fase, e que muitas vezes nós, pais, descontamos neles determinadas coisas, né? Por conta do nosso trabalho, das responsabilidades que temos, né? Não temos tempo de conversar com os nossos filhos, só cobramos, né? Às vezes descontamos nele todo o nosso estresse, em vez de falar de uma maneira mais branda, mais calma. Já vamos falando, gritando, né? Então, como essa passagem aqui, educai-vos com uma pedagogia inspirada no Senhor. Essa inspiração no Senhor me lembra o Espírito Santo, né? Que muitas vezes nós pais, em determinados momentos difíceis, a gente tem que clamar o Espírito Santo. Todo dia de manhã, antes dos meus afazeres, eu procuro clamar esse Espírito Santo, porque não é todo dia que a gente está disposta, né? Disposta a cuidar de uma casa, com seus deveres, com tudo aquilo que tem para ser feito, de cuidar na educação, tanto na educação, né, de ensinar, como também se preocupar com o que eles vão comer, se alimentar, tomar banho, na higiene, né? Tudo isso nós nos preocupamos. Então, que sempre nós possamos buscar essa inspiração no Senhor, clamando o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, que nos dê as palavras certas, buscando também em Nossa Senhora essa mansidão, né? Esse silêncio, que muitas vezes Maria encontrava no silêncio as respostas. Às vezes nós não sabemos como lidar com os nossos filhos. Teve um determinado momento aqui na comunidade que eu coordenava jovens, e o que eu mais ouvia deles é: meu pai e minha mãe não têm tempo para mim. Meu pai e minha mãe não têm tempo de conversar comigo. Meu pai e minha mãe não sabem nem o nome dos meus amigos, né? Então, que possamos buscar em Maria e no Espírito Santo, no silêncio de Maria, as respostas, porque é no silêncio que a gente encontra essas respostas, orando, clamando. E uma coisa também que tem me ajudado muito com as crianças, porque o João Pedro ele tem 8 anos e o Davi tem 5 anos, né? Principalmente aí nesses tempos de pandemia, que estamos direto em casa com ele, sem poder sair.
e eles ficam cheios de energia, né? As crianças, elas têm essa necessidade de correr, de pular, de brincar, né? E agora com essas aulas online se torna cansativo tanto para nós como para eles também. Então, o que é que eu tenho feito lá em casa? Eu tenho buscado intensificar essa ajuda deles comigo nos afazeres de casa, né? O João Pedro, ele me ajuda a colocar a roupa na máquina de lavar, eles me ajudam a estender a roupa, né? A guardar a roupa lá no cesto de roupa limpa. Então, eles se sentem úteis também fazendo isso, e é uma maneira também deles extravasarem a energia que estão ali guardadas. Né? Outra coisa também que eu acho muito importante é que, com o exemplo, a educação à luz de Deus, ela vem com o exemplo, mas também com o ensinamento. Como o George estava falando aqui há pouco, lá em casa a gente não bloqueia um vídeo também sem conversar com eles. A gente conversa. Essa geração é uma geração muito curiosa. É uma geração que gosta de conversar, que gosta de entender. Então, eles perguntam, papai, por que a gente tem que ir à missa todo domingo? Não é só o fato da gente trazê-los aqui, de levá-los à missa ao todo domingo, mas também de explicar, dentro da doutrina da igreja, por que eles têm que ir à missa todo domingo. Uma vez também, João Pedro perguntou a gente, por que se confessar? Quando é que eu vou poder comungar? Entendeu? E aí a gente vai explicando, João Pedro, quando você fizer a primeira comunhão, e assim vai. Então, a gente tem que explicar também os nossos filhos, porque quando eles chegam na fase da adolescência, não é só o exemplo que vai arrastá-los para Deus, mas também um ensinamento. A gente tem que pedir ao Espírito Santo para a luz de Deus tirar todas as dúvidas deles. E a Carol tocou num ponto muito importante, que é essa questão da gente explicar as coisas. Contando outra experiência nossa aqui, eu como consagrado sou chamado a assistir missa todos os dias. E um certo sábado, eu fui assistir missa na paróquia, né, na capelinha perto lá da nossa casa, e o João Pedro se ofereceu para ir comigo. E foi bacana porque eu disse, João Pedro, tá certo, você vai, mas a gente vai rezando o texto. Ele disse, não pai, não tem problema não, eu vou rezando o texto com o senhor. Eu digo, muito bem. Aí eu digo, pois vá se arrumar, que ele já consegue se arrumar sozinho, né? São as independências que os nossos filhos vão tendo, né? Que às vezes nos assustam quando você vê como eles se tornam independentes sobre certos aspectos. O João Pedro foi se arrumar e voltou com um colarzinho de cruz que ele tem, que ele nunca mais usou. Ele voltou, eu digo, rapaz, isso aí tem cara de quem está querendo imitar o meu tal, né? De estar aqui com um sinal de Deus para o mundo, né? Eu digo, não, vou deixar, vamos lá, né? E aí a gente saiu andando, rezando o texto, chegou na missa, a gente tinha rezado 2 ou 3 mistérios, a gente ficou rezando enquanto começava a liturgia, e aí ele sentou do meu lado, e aí eu aproveitei, né, obviamente, para ir explicando para ele os momentos da missa, né? Eu faço isso sempre que é possível dentro da missa, mas como estava só nós dois, num ambiente mais silencioso, com menos pessoas, a gente vai devagarzinho explicando o que é que o padre está fazendo, o que é que está falando e tal. E aí foi muito legal. E a gente terminou, né, a missa, e eu disse, João Pedro, a gente vai concluir o terço. Né? Ele disse, não pai, não tem problema não, vamos concluir o terço. E aí nós fomos até a imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá da igreja, e terminamos os 2 mistérios que estavam faltando, e voltamos para casa. E aquilo foi tudo ímpeto dele, iniciativa dele. Então, esse exemplo é importante porque o atrai, mas o explicar para que ele compreenda o fundamento, para que ele vá se aprofundando numa fé mais consistente, é muito importante. E foi isso que a Carol trouxe para destacar aqui para a gente, essa importância do explicar, do dizer. Isso no ambiente de fé, mas isso em todos os ambientes. Por que eu não posso fazer isso ou aquilo? Por que eu não devo ir a um lugar ou a outro? Como é a diferença entre as famílias? Por que na nossa família, na família de fulano, eles fazem isso e na nossa nós não fazemos? É importante ir dando as explicações a respeito disso dentro da realidade de cada um. Né? Cada um deles tem uma linguagem própria e tem uma forma da gente falar.
Eu certa vez ouvi de um sacerdote algo interessantíssimo. Ele disse: seu filho não é obrigado a tomar o chá das 5 com você, mas você é obrigado a tomar milkshake com ele. Ou seja, eu não posso exigir do meu filho que ele esteja no meu patamar, mas eu preciso descer até o patamar dele para educá-lo e para fazer parte da vida dele dentro dos limites dele. Para a gente ir finalizando aqui a nossa formação de hoje, nós temos ainda 2 pontos para finalizar. Primeiro, existe uma característica própria do pai e da mãe. O pai é aquele que desafia, é aquele que incentiva para que o filho vá, para que ele seja autônomo e tal, mas também é aquele que fica supervisionando para que nada aconteça, para pontuando. Esse é um papel muito forte do pai. Claro que a mãe também faz isso, mas é uma característica do pai. E a mãe é aquela que acolhe, né? A mãe é aquela que coloca no ombro e que escuta o choro do menino e vai tentando achar a melhor maneira de conduzir. Mas ambos têm autoridade sobre os filhos. E é muito importante que essa autoridade não conflite, ou pelo menos não conflite na frente deles. Ou seja, tirar a autoridade do outro. Lá em casa aconteceu alguma coisa, a Carol disse: olha, não faça isso. Não é bom, que por mais que eu entenda que aquilo não é o melhor caminho, que eu chegue na frente deles e diga que eles podem fazer. Porque eu estou tirando a autoridade dela. E da mesma forma ela comigo. É importante estar atento a isso. Por quê? Porque você tira a autoridade do outro na frente do filho. E aí o filho fica sem referência. Ou mesmo fica com uma ideia negativa de um ou de outro. Ah, se a minha mãe disser, pode. Se meu pai disser, eu vou pedir à minha mãe. E os nossos filhos nascem com pecado original. É importante que todos nós saibamos disso. A coisa mais clara que existe no mundo é o pecado original. Ou seja, eles nascem com uma tendência para fazer coisas ruins. Ou seja, para serem egoístas, para acharem que o mundo gira em torno deles. E eles nascem com uma capacidade fantástica. A capacidade de perceber as nossas fragilidades. Os nossos filhos sabem quem é aquele que cede e quem é aquele que não cede. E ele faz questão de colocar esses limites à prova. É dele, é natural da formação deles. Faz parte do processo do pecado original em nós, que precisa ser tratado pela fé, pela graça, pelo esforço, pelas virtudes e por tudo mais do caminho de santidade. Mas eles sabem nos colocar à prova. Então é importante não tirar a autoridade do outro. E por fim, não discutir na frente deles. Não brigar. Não ter nenhum tipo de discussão na frente dos nossos filhos. Porque eles não devem se expor a esse tipo de situação. Imaginem, a primeira coisa que vai acontecer é eles quererem tomar partido. Pense, os nossos filhos tomando partido pelo pai ou pela mãe, que coisa horrível. Depois, como é que eles vão compreender certas discussões de adulto, já que eles não conhecem isso, eles não têm vivência do mundo. Então, se você tem alguma coisa a questionar, se você tem alguma coisa a discutir com o seu cônjuge, que isso seja feito longe do ambiente das crianças, num momento onde elas não vejam, não escutem, a gente já não deve ser agressivo um para com o outro, mas às vezes é difícil controlar os nossos temperamentos, mas isso na frente das crianças é pior ainda, porque nós desconstruímos a relação. Eles começam a ver a relação dos pais como uma relação marcada pela briga, pela confusão, e isso não é bom para os nossos filhos. Convém que a gente faça isso longe do ambiente dos filhos. Então é importante nós vermos essa questão. Mas diante de todo esse cenário posto, e agora, George, como é que eu vou fazer para ter a sabedoria de Deus, para viver segundo o Espírito, para isso, para aquilo, para entender essas realidades de fé, para conseguir conduzir? Isso eu gostaria de trazer, para finalizar aqui, aquilo que o padre rezou sobre nós no momento do altar. Nós iniciamos falando do rito onde nós dissemos sim à educação dos filhos. E eu gostaria de concluir com aquilo que nós recebemos de graça de Deus sobre nós, a partir do momento em que dissemos sim um para o outro. Está lá também no rito do matrimônio.
nenhuma das bênçãos, né, que podem ser feitas no matrimônio, o Senhor nos diz o seguinte: animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino de Deus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. O que isso significa para nós? Que nós temos uma assistência do alto. Nós temos a força do Evangelho. Quando a gente escuta a força, a gente sempre se remete a algo que está lá no começo da bênção, que diz assim: envolvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, e o padre está impondo as mãos e toda a assembleia com ele, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperem ser fortalecidos pelas vossas bênçãos. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis à aliança conjugal. Ou seja, quando a gente escuta a força do Evangelho no final da bênção, ela se refere à força do Espírito Santo agindo em nós. Nós temos uma assistência do alto. O Senhor derramou sobre nós, no nosso batismo, na nossa crisma, e aí reforça de maneira ainda mais ampla para a educação dos nossos filhos a força do Espírito Santo em nós. A sabedoria que a Carol trouxe na palavra, sabedoria do Espírito. O Espírito Santo de Deus aflora em nosso coração. Ele deve queimar em nossos corações como labaredas, para que a gente saiba viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não vamos nos esconder, não vamos nos esquivar da responsabilidade de educar os nossos filhos. Nós temos erros? Temos. E cabe a nós pedir perdão. Cabe a nós dizermos aos nossos cônjuges e aos nossos filhos que nós erramos, para que eles compreendam que nós somos pessoa humana e que nós somos falhos. Mas nós precisamos clamar todos os dias o poder, a força e a ação do Espírito Santo que inflama os nossos corações e que nós recebemos desde o nosso batismo e recebemos a cada sacramento na Igreja de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vamos pedir a você que feche um pouco seus olhos agora. Essa pequena oração breve que nós vamos ter. Que você se coloque na presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Vem Espírito Santo de Deus sobre as famílias que estão nos assistindo, sobre os filhos, os pais, os casais, a todos os que estão nesse momento conosco. Vem com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, inflamar de todas as bênçãos necessárias para assumir o papel da responsabilidade, para saber dizer não e dar limites, para querer que o nosso coração eduque os nossos filhos e não compense a falta de tempo com a libertinagem, com a permissibilidade. Senhor, inflama os nossos corações e as nossas mentes para cada dia trabalharmos o controle do nosso temperamento, para sermos capazes de não explodir na frente dos nossos filhos. Vem, Senhor, vem dar-nos a sabedoria de inseri-los nas rotinas diárias, para que eles compreendam a sua utilidade, para que eles compreendam a caridade, o amor para com o outro. Vem, Senhor, sobre nós e faz-nos capazes de perceber quando os nossos filhos estão testando os nossos limites. Dai-nos a sabedoria para estar sempre em unidade quanto a uma decisão para com eles. Vem, Espírito Santo de Deus, por fim, pôr a tua mão poderosa e confortar o nosso coração, de que a tua graça nos acompanhe todos os dias, como pai, como mãe, como casal, responsável por vidas, para que cresçam e se desenvolvam e sejam cidadãos dos céus. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Vinde sobre o nosso coração. Vinde sobre o nosso matrimônio,
sobre a nossa paternidade, sobre a nossa maternidade. Vinde sobre as nossas famílias. Vinde finalmente sobre todos nós. Infunde a tua graça. Irandri lavari cantri lavari andri laishiri lavari cantri lai. Veruara andri laishiri lavari cantri lavara andri laishiri lavari cantri la andri lavari cantri lai. Merarandri laishiri la cadara. E a cada família que assistiu a esse momento, nós consagramos a Maria Santíssima os corações, o matrimônio e a família. Toma, mãezinha querida, com o teu manto santo, inspira pela tua intercessão a todos esses teus filhos e filhas que nos escutam, que nos assistem. Ó mãezinha querida, que a tua mão providente faça milagres nas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para finalizar, vamos pedir a Deus a bênção? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele volva para nós o seu olhar e se compadeça de nós. Amém. Que Ele volte para nós a sua face e nos faça experimentar o amor, a alegria e a sabedoria do Espírito Santo nas nossas famílias. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A Carol tem alguns avisozinhos aí para vocês, hein? Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Para você que viu, para você que ainda vai ver esse vídeo, se inscreva em nosso canal, Comunidade Face de Cristo, ative o sininho e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse momento tão abençoado. Obrigada.